debaixo desse entendimento, com a convicção de que a palavra não volta vazia, que nessa noite nós possamos ser ainda mais cheios da verdade do Senhor. A verdade do Senhor é a palavra que nos liberta, é a palavra que traz entendimento para nós, é a palavra que quebra as cadeias, quebra as correntes, os grilhões que estão ainda amarrando a nossa alma naqueles entendimentos, naquelas coisas que muitas vezes a gente ainda está preso. Mas o Senhor, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos, ou acreditamos, ou vivemos, ou recebemos de um contexto de passado, e o Senhor então Ele faz a boa obra dEle em nós. Amém? Quantos querem sair daqui nessa noite mais próximos daquilo que Deus tem para a tua vida do que você chegou? Eu desejo isso. Então que nós possamos buscar de forma intensa na presença de Deus. Eu vou descer essa mesa aqui. De nada. Tá bonito, né, gente? Esbelto. Glória a Deus. Opa. Vou enxergar o teclado. Glória a Deus. Nós estamos em uma série, falando a respeito de Isaías, capítulo 61. E eu gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus em Isaías, capítulo 61. Vim aqui para baixo porque hoje o pessoal das 5 ficou em casa, talvez venha junto com o pessoal das 7, né? E então é sempre, a gente nunca sabe qual é o culto que vai estar mais cheio, e é sempre gostoso saber como isso vai acontecendo, porque nós sabemos que não é algo automático, né? É gostoso. Amados, é tão bom vivermos com um Deus vivo dentro de nós, né? Algo que não é religioso, que não é quadrado, que não é aquela coisa, aquela mesmice, aquela coisa que sempre há uma novidade, sempre há algo novo, sempre há um movimento, né? Deus está se movendo, e Ele se move no meio de nós, Ele se move em nós, Ele se move através de nós. Esse movimento, ele é fantástico, porque ele traz a convicção para nós de que Ele é vivo, de que Ele é verdadeiro, de que Ele é real nas nossas vidas. E isso é bom demais, bom demais. Quero convidar você a ficar de pé, que encontrou a palavra, em Isaías 61, vamos ler os 4 primeiros versículos. Nós falamos a respeito do primeiro, depois o segundo, o terceiro, e hoje vamos falar do 4º versículo. 61, primeiro, diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Deus amado, Deus altíssimo, nos colocamos debaixo dos teus ensinamentos nessa noite. Nos colocamos debaixo da tua palavra, que é viva e eficaz, a tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, a tua palavra que é a espada do Espírito, a tua palavra que é capaz de discernir aquilo que é da alma e do Espírito. Senhor, nos colocamos debaixo dela. Senhor, nos colocamos debaixo desses parâmetros que o Senhor tem para nós, porque são neles que queremos viver. São neles que queremos nos mover, porque sabemos que quando nos movemos debaixo da tua palavra, o Senhor se agrada das nossas ações, o Senhor se agrada das nossas atitudes, o Senhor se agrada do nosso coração. E sabemos também, Senhor, que por força própria isso é impossível. Sabemos, Deus, que por vontade, por desejo próprio, isso é impossível.
sabemos que precisamos do Teu Espírito. O Teu Espírito que segura essa espada de forma precisa e perfeita. O Teu Espírito que vem e molda-nos e mostra-nos, ilumina-nos e traz revelação para nós. Que essa revelação seja dada a cada um de nós aqui, na medida necessária de cada um. Senhor Deus, cada um de nós está vivendo em uma época, está vivendo uma circunstância, está vivendo um momento na vida. E o Senhor é tão gracioso e de forma tão maravilhosa que o Senhor traz na medida necessária de cada um. E esse conforto nós temos, que a Tua palavra nos alcançará nessa noite, na medida necessária que precisamos. E que assim seja no meio de nós, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Glória a Deus. Temos visto aqui um texto onde o profeta Isaías, com praticamente 700 anos antes da vinda de Cristo, profetiza a respeito daquele que viria, daquele que seria ungido, daquele que pregaria as boas novas. Sabemos que esta palavra é uma palavra que também diz respeito a nós, também diz respeito a uma continuação daquilo que Jesus fez no meio de nós, porque Jesus mesmo disse, em João 20, 21, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então este envio é uma continuidade, este envio é uma continuação daquilo que começou. Começou há 2000 anos atrás, 2017 anos atrás, começou profeticamente há mais tempo ainda através dessas profecias, mas ainda há uma continuação. E assim como o Pai enviou a Jesus, Jesus nos envia. E que nessa noite possamos receber parte desse envio, que nessa noite possamos entender ainda mais a respeito desse envio que Jesus nos envia, em nome de Jesus. Amém, queridos? E então nós fomos trilhando esse caminho, esse percurso de entendimento desses 3 versículos. E a pastora falou no domingo passado de forma muito incrível, o Espírito Santo se moveu de forma muito poderosa aqui, ela usou do próprio testemunho dela, de como Deus é capaz de transformar os que estão em luto com coroas em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, para que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para a sua glória. O Senhor é quem planta, o Senhor é quem nutre e é para a glória dele, não é? Então quando nós estamos ali e vivendo uma nova realidade, vivendo um novo contexto, onde as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo, porque o Senhor de fato nos transforma. Se você parar para pensar um pouquinho em quem você era, naquilo que você fazia, nas coisas que você pensava, e se atentar ao que Deus tem feito em você hoje, a obra redentora da cruz na tua vida, que transformou a tua forma de ser, não é verdade? Glória a Deus por isso. Mas há aqui também agora uma continuação. Essa continuação, assim como Jesus diz, eu também vos envio. E veja lá o versículo 4, então, existem 3 situações onde são continuadas. São continuadas. Edificarão os lugares antigamente assolados. Restaurarão os de antes destruídos. E renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. São 3 verbos aqui de ação. O primeiro é de edificar, edificarão. O segundo é de restaurar, restaurarão. E o terceiro é de renovar, renovarão. Obrigado, Edu. E o Senhor, então, transforma a nossa realidade. Nos dá uma coroa em vez de cinzas. Nos dá um óleo de alegria em vez de pranto. Nos dá vestes de louvor em vez de espírito angustiado. O Senhor nos planta em um lugar onde há seiva bruta, seiva elaborada, onde há nutriente, onde há uma continuidade de um alimento que não se cessa.
Amém? Quantos creem que a palavra de Deus é um alimento que não se cessa? A gente pode ficar no mesmo versículo 1 ano e o Espírito Santo vai continuar revelando para nós a sua verdade naquilo ali. Nós podemos ficar num texto refletindo, porque não se acaba. E não se acaba, mas aquele que está ali, que se transformou em um carvalho de justiça, aquele que teve a sua realidade transformada, ele então age debaixo desta nova realidade. Ele edifica, ele restaura e ele renova. Ele edifica, ele restaura e ele renova. Ele edifica os lugares. Ele edifica os lugares antigamente assolados. Os lugares que estavam em trevas. Os lugares que eram caóticos. Eu não sei se você já teve a oportunidade de entrar na casa de uma pessoa que vive em trevas e ver que o próprio lugar onde ela mora, há um contexto, transmite o caos que há dentro dela. Às vezes nós vamos em lugares, em casas onde pessoas estão ali ainda vivendo na escuridão. E parece que tudo que está em volta dela se torna escuridão. Tudo que está em volta dela é destruído, é sujo, cheira mal. Porque é um lugar que está destruído. Mas aqueles que se chamam carvalhos de justiça, eles edificam os lugares que antigamente eram assolados. Nós vamos falar mais a respeito disso na próxima série de mensagens. Nós vamos ler por 3 domingos a carta de Paulo a Filemon. E eu tenho convicção no meu coração de que o Senhor vai trazer algo muito poderoso para nós, no que diz respeito à revelação, no que diz respeito a edificar os lugares antigamente assolados. Quando nós estamos, amados, na presença do Senhor e somos resgatados das trevas para a luz, nós estamos em missão. E onde nós passamos, nós deixamos luz naquele lugar. E eu creio que o Senhor continuará falando a respeito disso com mais profundidade a partir do domingo que vem. Então, fica aí o convite. Não somente venha, mas traga um convidado. Porque eu tenho certeza que o Senhor fará grandes coisas em nome de Jesus. Restaurarão os de antes destruídos. Aqui agora não é mais um lugar, mas são pessoas. Restaurarão os de antes destruídos. Restaurarão os abandonados, em outras palavras. Onde estão os abandonados? Onde estão os rejeitados? Onde estão aqueles que precisam ser restaurados? Onde estão aqueles que precisam de Deus? Onde estão? Onde estão essas pessoas? Onde estão aqueles que sofrem? Aqueles que padecem? Aqueles que precisam de um toque celestial? Onde estão aqueles que estão clamando, tentando receber amor, tentando encontrar o amor, tentando encontrar esperança, tentando de alguma forma, talvez, sobreviver? Onde estão essas pessoas? Amados, a obra da cruz é para o doente. Jesus mesmo disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos. A obra da cruz é para aquele que está sofrendo, é para aquele que está angustiado, é para aquele que está abatido, é para aquele que está deprimido. Jesus padeceu por nós. Tem uma história de um homem chamado Elie Wiesel. Ele ganhou em 1986 o Prêmio Nobel da Paz. Ele foi um dos sobreviventes do campo de concentração no nazismo. Morreu ano passado. E ele, com seus 15 anos,
estava em um momento no campo de concentração onde foi obrigado, junto com outras crianças, a assistirem um garoto de 15 anos a ser enforcado. E naquele momento eles ficaram ali assistindo aquele garoto sendo enforcado por volta de 15 minutos. E assim que o menino morreu, um daqueles garotos que estavam ali, eram todos judeus, gritou daquele lugar, olhando para aquela cena, ele disse: onde está o bom Deus? E Elie Wiesel, apontando para o menino enforcado, disse: ali, está ali. Cristo está com aquele que sofre, porque Ele sofreu no nosso lugar. Cristo se compadece daquele que se sente sozinho, que se sente abandonado, porque Ele se sentiu abandonado por nós. A cruz, amados, é a prova da compaixão de Cristo para os que sofrem. E nós precisamos entender isso, porque Ele é o consolo para aquele que se sente desconsolado. Ele é o remédio para aquele que está doente. Ele é a alegria para aquele que está triste. Ele é a paz para aquele que já perdeu todo tipo de esperança. Jesus é a resposta para todas as perguntas de enfermidade, na alma, no corpo, no espírito. Jesus é a única esperança que nós temos, que o mundo tem. Até para aqueles que não conhecem ainda, Jesus continua sendo a única esperança. Só que quando nós perguntamos onde estão os aflitos, onde estão os enfermos, é preciso que nós paremos para perceber que eles estão bem pertinho de nós. É preciso que a gente pare para entender e olhar com olhos diferentes, porque eles estão ao nosso lado. Talvez eles estejam pedindo socorro e nós nem percebamos. Talvez eles estejam clamando por ajuda e a gente, tão ocupado com o nosso dia a dia, que a gente não consegue nem perceber o pedido de socorro. Imagine aquela pessoa que está em alto mar, perdida, numa jangada ou num bote salva-vidas que ficou ali à deriva por um acidente, num alto mar, num lugar tão distante, com uma dimensão tão larga, tão grande. E aquela pessoa que fica à deriva, às vezes passa um avião ou passa um barco a certa distância, ele começa a gritar, ele começa a fazer todo tipo de sinais, porque ele acha que aquela ali pode ser a última esperança dele. Agora, quantas vezes eu não sei nem quantas vezes eu já andei de avião, mas eu nunca fiquei olhando para o mar para tentar encontrar um bote à deriva. E muitas vezes nós somos estes que estão no avião ou no navio à distância, vivendo a nossa vida, olhando para dentro, sendo que aqueles que estão pedindo socorro estão lá fora. Estão lá fora, gritando, fazendo sinal. Em João capítulo 4, versículo 34 em diante, Jesus diz: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, já branquejam para a ceifa. Jesus precisou dizer aos seus discípulos: ergam os olhos, olhem para os campos, eles já estão brancos, eles já estão prontos para serem colhidos.
Mas é preciso uma perspectiva nova para entendermos isso e vivermos debaixo dessa realidade. Para que possamos restaurar os abandonados, precisamos erguer os olhos. Precisamos olhar para os campos brancos. Porque se eu e você não olharmos os campos brancos, nós não saberemos que é tempo de colheita. Estaremos dentro de um contexto de vida nosso, que é digno de ser observado também. Nós devemos buscar santificação, devemos buscar aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração, devemos buscar melhorias para a nossa casa, para a nossa família. Devemos sim nos atentar às coisas, às raízes que vão nascendo dentro de nós, aquilo que é pecaminoso, aquilo que precisa ser trabalhado, aquilo que precisamos entregar no altar na presença do Espírito Santo. Mas Jesus para tudo num determinado momento e diz: olha, ergam os olhos, porque os campos estão brancos. E o meu primeiro apelo nessa noite para nós é que possamos erguer os olhos. O meu primeiro apelo para nós nessa noite é que possamos olhar os campos brancos, aqueles que estão pedindo ajuda e estão do nosso lado. Que possamos ser aqueles que jogam a boia de salva-vidas, que vão em direção ao resgate. Que possamos ser aqueles que restaurarão os de antes destruídos. Afinal de contas, nós fomos salvos. Nós já estivemos no mesmo lugar onde eles estão agora. E mais do que ninguém, preste atenção no que eu vou te dizer, mais do que ninguém, deveríamos saber o desespero que é de estarmos precisando de um resgate e não ter quem possa nos resgatar. Imagine se ninguém tivesse olhado para você. Imagine se ninguém tivesse jogado uma boia salva-vidas no momento em que você estava se afogando. Imagine se a pessoa tivesse tão ensimesmada que tivesse passado reto justamente naquele momento em que você precisou e gritou por ajuda. Nós fomos salvos. Existe um texto que fala a respeito disso e é um texto muito forte. Eu esperei, confesso para vocês que eu esperei a 4ª mensagem para ler contigo. É um texto em Romanos, capítulo 10, versículos 13 a 15, onde Paulo, com 4 perguntas, nos encurrala. Com 4 perguntas ele nos coloca na parede como cristãos e fala a respeito da nossa postura com relação a pregar as boas novas. Romanos capítulo 10, versículos 13 a 15, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? Primeira pergunta. E aí ele vai um pouco mais a fundo e faz a segunda. E como crerão naquele de quem nada ouviram? Terceira pergunta. E como ouvirão se não há quem pregue? Quarta pergunta. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Como invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados?
Para que sejamos enviados, precisam haver aqueles que pregam. Aqueles que pregam crerão naquilo que ouvirão. Mas é através da proclamação da nossa boca que crerão. Se não proclamarmos, não crerão. Se proclamarmos, crerão. Se não proclamarmos, não crerão. Se proclamarmos, crerão. Vou falar mais uma vez. Se não proclamarmos, não crerão. Se proclamarmos, crerão. Não precisava falar meio, mas é só para gravar isso dentro de nós. Paulo nos traz essa responsabilidade. Amados, sabemos que tudo é obra do Espírito Santo. O arrependimento é obra do Espírito Santo. Para que se arrependam, o Espírito Santo precisa tocar na pessoa. Mas a proclamação é responsabilidade nossa. Reinhard Bonnke diz o seguinte: o Evangelho é eterno, mas não temos a eternidade para pregá-lo. Imagine uma coisa. Imagine que se nós hoje nós somos 207 membros aqui na igreja. Imagine se fôssemos enviados com uma missão. Vou construir algo aqui. Imagine que nós não tivéssemos casa, não tivéssemos nada, chegássemos em São Bento do Sul do zero. Cada um com a sua mochila, sua família, cada um com o seu contexto. E chegássemos como um grupo de 207 pessoas ao mesmo tempo, simultaneamente nessa cidade. E tivéssemos uma única missão de pregar o Evangelho para esta cidade, para esta região. Imagine esse contexto. Nós então estaríamos aqui, de repente, debaixo de uma árvore, em algum lugar, na praça, reunidos, tentando pensar na melhor estratégia para pregarmos a mensagem do Evangelho. Imagine que naquele momento a gente pensasse, de repente levantaria e diria: já sei, vamos construir um condomínio para todos nós morarmos juntos. Aí alguém levantaria e diria: não, mas isso não vai dar certo, porque a gente não vai conseguir pregar o Evangelho desse jeito. É verdade, vamos pensar. Aí um outro levantaria: então já sei, vamos construir uma fábrica e vamos todos trabalhar juntos. E aí o outro, ou talvez o mesmo, que levantou na primeira vez, levantaria e diria: olha, não vai dar certo, porque dessa forma a gente não vai pregar o Evangelho. Aí de repente uma pessoa se levantaria e diria assim: já sei, vamos nos infiltrar em todo tipo de pessoas no meio dessa cidade. Vamos cada um criar um contexto de vida num bairro diferente, com amigos diferentes, num trabalho diferente. Vamos estar envolvidos em áreas diferentes na cidade. Alguns serão médicos, outros engenheiros, outros advogados, outros funcionários, outros empreendedores, outros vendedores, outros compradores. Vamos nos envolver em todas as classes sociais, para que o Evangelho possa alcançar o maior número de pessoas possível. Você concorda comigo que essa seria uma grande e genial ideia? E foi exatamente isso que o Senhor fez. Ele nos colocou num contexto, um diferente do outro, em lugares distintos, que conhecem pessoas diferentes, que trabalham com pessoas diferentes, que estamos cada um em classes sociais diferentes. E agora ele diz para nós: restaure os abandonados. Agora ele diz para nós: seja sal da terra, seja a luz do mundo.
Agora ele diz para nós: proclame o Evangelho. E o Senhor nos colocou num contexto de vida específico, onde eu e você conhecemos pessoas específicas para brilharmos a luz dele de forma específica. Isso não é lindo? Cada um de nós está envolvido em um contexto completamente diferente para sermos luz naquele contexto. E eu quero dizer a você, você já é enviado. Você já está enviado. Você já está enviado. Agora, pregue o Evangelho. Porque você já foi enviado. Você já está em um contexto. Pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. Fale a respeito das boas novas. Brilhe a luz de Cristo. Seja testemunho do Senhor. E abra sua boca. E fale daquilo que o Senhor está enchendo o teu coração. Amados, eu tenho me desafiado. E eu tenho vivido coisas muito interessantes. Porque existem momentos onde eu começo a falar e eu não sei nem o que eu vou falar na sequência. Mas o Senhor vai me enchendo. E de repente sai uma frase ali e eu falo: uau! Não sabia que eu sabia disso. E às vezes o Senhor, Ele espera para que nós possamos abrir a nossa boca, para que Ele possa enchê-la. Não é isso que Ele disse ao profeta? E terceira situação: primeiro, edificarão os lugares antigamente assolados. Segundo, restaurarão os diante destruídos. E terceiro, renovarão as cidades arruinadas. Trarão renovo nas cidades de sequidão, destruídas de geração em geração. Amados, há um renovo da parte do Senhor para o lugar onde nós moramos, que está em nós, está em nossas mãos. O Senhor quer nos usar através de nós, renovarmos situações onde antes era trevas e agora é luz. Em Isaías 58, 11, 12 diz assim: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Para que o país se torne habitável. Amados, aquilo que flui de dentro de nós, que vem da parte do céu, que vem da parte do Senhor, faz com que o país em que nós moramos se torne habitável, porque um novo contexto de justiça é estabelecido em nós quando o Senhor nos renova, e esse contexto de justiça constrói uma nova realidade. E o lugar onde você está inserido, no trabalho onde você está, no contexto onde você está, o Senhor estabelece justiça ali através de você. Veja que coisa linda. Agora imagine se o Senhor multiplicasse os seus filhos nessa cidade. Esses dias atrás eu estava falando com uma pessoa a respeito do contexto do hospital daqui da cidade. Como precisa de algo melhor. Não é verdade? Vocês não concordam comigo? Né? Se você, como eu, vai no hospital pelo menos uma vez por semana, você vê que é uma situação precária. Você vê que é uma situação que precisa de algo a ser feito ali. Tantas outras situações, mas amados, agora imagine se dessas 82 mil pessoas
que morassem nessa cidade, que moram nessa cidade, 41.000 pessoas fossem filhos de Deus. Imagine a revolução em todas as áreas, em todos os setores que aconteceriam nessa cidade de forma orgânica. Porque o Senhor renova e Ele trabalha de dentro para fora, até o ponto de dar fruto. Eu creio que quando o Senhor trabalha em nós, Ele vai enchendo. Ele vai enchendo, Ele vai enchendo, Ele vai jogando aquela água suja fora, Ele vai colocando uma água nova, Ele vai enchendo. E enquanto está enchendo, a gente está naquele processo de estarmos ali na presença dEle, buscando aquilo que precisamos, porque Ele vai enchendo, vai enchendo. Só que chega um momento, amados, em que Ele enche a tal ponto que começa a transbordar. E a hora que começa a transbordar, não é mais aquilo que nós precisamos, mas é aquilo que eu posso fazer para o que o outro precisa. E aí aquilo começa então a incendiar um efeito em cadeia onde o Senhor vai trabalhando no meio de nós. E é claro que muitas vezes nos derramamos para o próximo e precisamos nos encher de novo do Senhor. Mas o Senhor, Ele trabalha de forma graciosa. E quando eu e você nos colocamos na presença dEle, quando eu e você dizemos a Ele: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, eu sim, realmente, eu fui restaurado, eu tenho uma coroa em vez de cinzas, eu tenho óleo de alegria em vez de pranto, eu tenho vestes de louvor em vez de um espírito angustiado. Eu sou como um carvalho de justiça, eu plantado pelo Senhor. Mas Senhor, agora eu quero edificar, agora eu quero restaurar, agora eu quero renovar. Eu quero fazer parte da Tua obra. E amados, quando isso começa a queimar dentro de nós, sabe o que isso significa? Isso significa que começou a transbordar, isso significa que começou a sobejar. É aquela medida que é recalcada, sacudida, transbordante. E o Senhor começa então, aquilo que Ele planta e coloca dentro de nós, começa a dar frutos. E estes frutos alcançam o próximo. Estes frutos são para aquele que está do nosso lado, pedindo ajuda, clamando por socorro, clamando por esperança. E é por isso que Jesus, num determinado momento, diz: olha, os campos estão brancos. Tem muita gente por aí gritando por socorro. Seja cheio e transborde. Seja cheio e transborde. Seja cheio e transborde. Porque é no transbordar que as vidas serão alcançadas. É no transbordar que o clamor daquele que clama por socorro será alcançado. E o Senhor então nos enche de graça, nos enche da sua presença e nos chama para anunciarmos as boas novas com intrepidez. 2 Coríntios 5, 18 a 20 diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. O Senhor entregou a todos nós o ministério da reconciliação, para que possamos exortar em nome de Cristo, para que possamos apresentar as boas novas em nome de Cristo. Atos 4, versículo 29, agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede a teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Jesus, em João 20, 21, diz assim: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. E amados, eu creio
que o Senhor quer nos enviar. Eu creio, perdão, o Senhor já nos enviou. Eu creio que o Senhor quer que proclamemos as boas novas. Eu creio que o Senhor quer que nós possamos receber a direção do Espírito Santo e possamos dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. E possamos dizer: eu estou pronto para ser enviado. Eu estou pronto para ser enviado. Amados, nós vamos cear em alguns minutos. Sabe por que eu e você vamos cear? Porque muitos disseram: eis-me aqui, envia-me a mim. Muitos disseram: eis-me aqui, envia-me a mim. Que possamos ser participantes desse corpo. Não só do corpo que recebe, mas do corpo que dá. Não só do corpo que toma para si, mas do corpo que tira de si e dá para o próximo. Não só do corpo que vive em um contexto de receber, mas que vive num contexto de entender que dar é melhor do que receber. Que sai da sua zona de conforto, que é desafiado e se permite ser desafiado pelo Espírito Santo. Como seria se você dissesse assim: Espírito Santo, eu permito ser desafiado pelo Senhor? Antes de nós cearmos juntos, podem vir aqui, amados, por gentileza. Eu quero convidar aqueles que, ao longo destes 4 domingos, tiveram um desejo ou um entendimento de que poderiam estar dizendo: mas eis-me aqui ao Espírito Santo, envia-me a mim, para fazerem uma oração comigo. Eu preparei uma oração que diz assim: Senhor, concede-me a coragem para anunciar a mensagem das boas novas. Conduza-me através do seu Espírito Santo para o ministério da reconciliação. Eu compreendo que estou em missão e que sou um enviado para alcançar com a mensagem aqueles que estão à minha volta. Portanto, para estes campos brancos digo hoje: eis-me aqui, envia-me a mim. Se você quer fazer essa oração comigo nessa noite, eu quero convidar você a ficar de pé e orar repetindo comigo essa oração. Se você, debaixo desse entendimento que foi trazido ao longo desses 4 domingos, entende que poderia estar fazendo mais, ou estar dizendo mais: eis-me aqui ao Espírito Santo. Então, que você possa, nessa noite, fazer essa oração de forma verdadeira. Quero convidar você a fechar os teus olhos, então. Oh, Senhor Deus. Repita assim comigo: Senhor, concede-me a coragem para anunciar a mensagem das boas novas. Conduza-me através do seu Espírito Santo para o ministério da reconciliação. Eu compreendo que estou em missão e que sou um enviado para alcançar a mensagem àqueles que estão à minha volta. Portanto, perante estes campos brancos que elevam os meus olhos, digo hoje: eis-me aqui, envia-me a mim. Oh Deus, Senhor, através dessas palavras que foram proferidas nessa noite, através deste entendimento, Senhor, ajuda-nos, Deus, a olharmos os campos brancos. Assim como o Senhor disse aos teus discípulos: ergueis os olhos. Que possamos erguer os nossos olhos a estes campos brancos.
que possamos ser tomados de uma responsabilidade, que possamos ser tomados de uma missão dada pelo Senhor para cada um de nós, que possamos ser tomados como ministros da reconciliação, como proclamadores das boas novas, que é para isso que fomos ativados, é para isso que fomos chamados, Deus, é por isso que estamos aqui na terra até hoje, Senhor. Seria tão bom se estivéssemos contigo já na glória, Senhor. Mas o Senhor concede-nos que estejamos aqui para sermos ministros da reconciliação, para sermos proclamadores das boas novas. E, Senhor, colocamos a nossa vida em Tua presença nessa noite. Assim como tomaremos o Teu corpo, beberemos o Teu sangue, Senhor, em sinal da nova aliança. Senhor Deus, é por conta de uma grande manifestação dos santos, é por conta de uma nuvem de testemunhas, é por conta de um povo que não olhou para si mesmo, mas olhou para as coisas do céu, que não quis olhar para as coisas dessa terra, mas olhar para as coisas do céu, na perspectiva de uma eternidade. E, Senhor, nessa noite queremos fazer o mesmo, Senhor. Nessa noite queremos deixar as coisas que para trás ficam. Queremos deixar as coisas que para trás ficam e possamos avançar para o prêmio da soberana vocação. Queremos avançar para os planos e desígnios que Tu tens para nós. Oh, Deus, em nome de Jesus, dá-nos, Senhor, dá-nos o Teu Espírito. Dá-nos da direção, dá-nos da vida do Teu Espírito, que os sinais e as maravilhas, Senhor, nos acompanhem. Oh Deus, em nome de Jesus, que aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la, para cumpri-la. Que podemos dizer nessa noite: eis-nos aqui, envia-nos a nós, Deus, envia-nos a nós, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que possamos alcançar os quatro cantos dessa terra e prepararmos, Deus, a Tua volta. Oh Senhor Deus, recebemos, Senhor, da Tua porção, Não queremos fazer a mais, mas também, Senhor, não queremos fazer a menos, Deus. Não queremos fazer a menos. Não queremos ir pela força do braço, mas também não queremos ficar estagnados, Deus. Queremos ser conduzidos pelo Teu Espírito. Queremos ser guiados pelo Teu Espírito. Queremos direções claras do Teu Espírito, ó Deus Todo-Poderoso. Envia-nos, Senhor. Envia-nos, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.